né, ser encarnado retornou à parte espiritual, a gente começa a ter percepção do espírito, do mundo espiritual, e cada cultura tratou, conforme seus costumes e seus entendimentos, como é que era essa relação com o mundo espiritual. Então, isso é uma coisa antiga, né? A questão da vida após a morte, né? Algo muito que já vem junto lá do início da evolução humana, né? Mas voltando aqui ao item 3, a gente segue aqui. E a primeira parte que vem fala sobre os samaritanos, né? A gente ouve muito falar da parábola do bom samaritano, mas aqui a gente tem uma visão, uma descrição um pouco mais focada, né, no entendimento da época em relação a Samaria, que é a região, né, e os samaritanos. Ele fala da separação das tribos, né, de Samaria, que se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Ela foi destruída e reconstruída diversas vezes, e sobre os romanos, né, sobre o jugo dos romanos, a cabeça de Samaria é uma das 4 divisões mais importantes da Palestina, né? Então tem muita história tanto nessa cultura, né, dessa tribo, dessa divisão, quanto na região também. E Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, Samaria, e rival do vizinho, Reino do Sul, o Reino de Judá. Atualmente, né, nos dias de hoje, situa-se entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. Carlos, só um minutinho. Oi. É que não está, os slides não estão passando, não sei por quê. Tá não parado. Passando? Não, está parado no primeiro slide. Está parado naquele para bem compreender. Não, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, itens 3 e 4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Aí você me fala se está indo ou não. Tá? Tá bom. Avançou? Agora sim, agora tá. Avançou? Okay. Agora Qualquer avançou. problema me avisa, porque informática é uma caixa de surpresa. Quem disse que é uma ciência exata está me enganando você. Acabou ficando em tela cheia, não é? Agora sim. Oi? Ficou em tela cheia agora. Ficou, tá ruim assim? Tá bom? Como é que tá? Tá ótimo. Ok, Achei então ótimo. vamos lá. Então aqui a gente estava falando, né, a parte que eu falei no início, né, para caracterizar, né, o uso das palavras e expressões, e aí a gente começa com os samaritanos, né? Então, a parte que eu tinha falado, de Samaria, enfim, que é um território que hoje se situa entre Cisjordânia e Israel. Aqui tem uma foto da região, né, de uma aldeia palestina próximo ao assentamento israelense de Beit El, na região histórica de Samaria, atual Cisjordânia. Eu não sei se a imagem está aparecendo, tá? Da região montanhosa, né? Montanhosa não, é uma região um pouco árida. Essa é a região que a gente está falando, né, em relação a Samaria e os samaritanos, né? E até hoje alvo de grandes disputas. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, né, da época da separação dessas tribos, né, ela continuou entre esses dois povos, que evitavam qualquer relação de reciprocidade, qualquer relação fraterna, qualquer relação de tolerância ou compreensão. Era realmente algo impensável existir algum tipo de cooperação entre essas regiões, esses povos aí. Para os judeus mais ortodoxos, eles eram heréticos, e, portanto, eles desprezavam, né, perseguiam. O antagonismo dessas duas nações tinha por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. A religião, como sempre, criando, né, o sectarismo, né, o ser humano, né, lidando com a religião e criando o sectarismo por questão das crenças, né? Então, se considerava, né, no Evangelho, coloca que é como se eles fossem os protestantes dos tempos atuais, né? Então, isso gerou uma intolerância religiosa, né, uma não aceitação assim, intensa entre esses dois povos. E agora a gente fala dos nazarenos, né? O nome dado na antiga lei aos judeus que faziam um voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster de bebidas alcoólicas, a questão do cabelo, a aparência. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. São exemplos
o Evangelho nos traz sobre os nazarenos aí. E essa também foi o nome de uma seita, considerada herética também dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, né, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Essa foi uma época assim, que, logo no início da era cristã, né, houve uma disseminação do cristianismo, mas houve muita mistura também. Né? Então, houve muita, é claro, interpretações diversas, né, de um assunto ligado à religião, ligado à visão de Deus. Isso, né, criou visões distintas e se criou alguns dogmas que foram, ao longo do tempo, foram desaparecendo, né? Como foi o caso desse aí. Os ebionitas foram uma seita cristã que acreditava que Jesus era o Messias, mas de uma forma diferente, né? Eles acreditavam que ele era um ser comum, que ele era um homem comum, que encarnou, que, enfim, nasceu, não teve uma situação, nenhum milagre em torno da sua criação. E, em um certo momento, né, do batismo, especificamente falando, nesse momento, ele se transformou, né, no Messias, se transformou numa divindade. Então, é essa visão que eles tinham de Jesus. O Evangelho dos Ebionitas é o nome convencional dado por estudiosos a um evangelho apócrifo, existente apenas com 7 breves citações por Epifânio de Salamina, as quais identificou erroneamente como evangelho hebraico, acreditando ser uma versão truncada e modificada do Evangelho de Mateus utilizada pelos ebionitas. Quer dizer, esse Evangelho, ele não era o Evangelho dos hebreus, não existiu isso, né? Era uma visão diferente que se tinha de Jesus, que não seguiu adiante, né? Ela não foi adiante. Os fragmentos desse evangelho, oriundos provavelmente do século II, apresentam uma cristologia adocionista, ou seja, adoravam Jesus, né, como aquele ser que se transformou numa divindade a partir do seu batismo, a partir, né, da incorporação do Espírito Divino, do Espírito Santo. Então, uma visão que eles tinham de Jesus. Isso no século IV, isso foi abandonado, não seguiu adiante. Aí a gente fala dos publicanos, né, que até hoje a gente comenta, né, algumas passagens, comenta bastante algumas frases também que ficaram notórias também em relação aos publicanos. Né? Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, né, os cobradores das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer em outras partes do Império. Então, eram eles que cobravam as taxas, os impostos, né, sobre qualquer tipo de produção em nome de Roma. Os riscos, né, que os publicanos estavam sujeitos, né, faziam com que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes eram adquiridas e que de parte de alguns, não de todos, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Ou seja, uma parte, né, dos publicanos utilizava a sua função, utilizava a sua prerrogativa para fazer uma fortuna própria, um enriquecimento ilícito. Né? Então, isso era já daquela época. Né? Estamos falando de uma época, da época do princípio da era cristã. Já tínhamos esse tipo de problema já. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo, né, para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como publicano, rico como publicano, com referências de riquezas de mau quilate. Mas vale lembrar, né, na passagem anterior, que a gente viu, isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma parte dos publicanos. Né? O Evangelho não generaliza e diz que todos os publicanos tinham esse comportamento ilícito, essa ganância, essa busca de riqueza, que traria mais para frente, com certeza, uma profunda infelicidade. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram, o que mais irritação causou entre eles. Era algo considerado abominável, né? Era inaceitável. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Então, era algo que
feria a lei deles, né? Ao mesmo tempo, eles não conseguiam aceitar. Tiveram que aceitar, mas era algo que os violentava de toda forma. Os judeus, pois, abominavam o imposto. Como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, ou seja, se você tem um povo, né? Um grupo de pessoas, uma sociedade que odeia algo, né? Que abomina algo, que rejeita, aquele que vem em nome dessas circunstâncias também é alvo dessa mesma intolerância, dessa mesma revolta, desse mesmo sentimento, né, de indignação. Então, todos que eram encarregados de arrecadá-lo, onde a versão que votava aos publicanos de todas as categorias. Aí não tinha discernimento, entre os quais podiam encontrar-se pessoas inestimáveis. Então, assim, como foi dito, não são todos, mas como eles representavam, né, algo que a sociedade da época não aceitava, né, feria tanto a lei quanto os costumes. Então, aqueles que representavam essa cobrança, eles eram algo realmente de toda a ordem de aversão, independente de serem lícitos ou não. E agora a gente cai nos fariseus, né, do hebreu parus, divisão e separação. A tradição, na época, constituía que parte importante da teologia dos judeus consistia numa compilação de interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Ou seja, eles estavam muito focados, os fariseus, na questão do estudo, na parte dogmática, né, da teologia dos judeus. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da filosofia da Idade Média. Já é um princípio aí, né, de se focar muito na interpretação do texto, das mensagens, e perder o foco no conteúdo das mensagens, né, do que ela representava e representa para a sociedade. A gente tem uma passagem, que, se não me engano, do Emmanuel, do Fonte Viva, falando um pouco sobre isso, né? Para a gente não perder tempo nessas discussões, nessas interpretações, a tal ponto que a gente acaba esquecendo o significado, né, mais profundo, o mais importante, e fica ali tentando defender algum ponto de vista específico e gastando uma energia imensa e não gerando nada de produtivo, né? É claro que as discussões, né, o confronto de ideias no bom sentido, ele é sempre válido, né? Trocar, a gente ter às vezes opiniões diversas e buscar um consenso, mas fazer disso, né, a sua forma de vida, o seu estilo de vida, no que diz respeito ao estudo da religião que você professa, aí você já acaba, né, caindo num equívoco de esquecer a mensagem, né, a qual se propõe. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter um monopólio da verdade, detestando-se umas às outras. Isso é algo assim, essa expressão, ela foi da época e vale até hoje, né? Hoje, então, a gente vê um país dividido, a gente vê discussões assim absurdas, né? E divisões de ideias também sobre todos os temas. Qualquer tema que se fala hoje em dia, ele vira um tema de discussão que tem defensores e opositores, né? E aí a mensagem em si que traz aquilo ali é um pouco esquecida, né? Qual a importância daquilo, né? Se focar na verdade, né? Como diria a cultura antiga chinesa, a primeira vítima da guerra é a verdade. A gente vê nesses cenários assim de grandes discussões em que se perde a essência do tema, é justamente isso. A verdade, ela acaba naufragando. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Isso, com certeza, gerava uma consequência de que esse estudo ele tinha que ser levado a uma questão extrema, né? Porque somente dali, e não de interpretações, não de trocas de ideias, de reflexões, de percepção de vivência, que também não era cabível muito na época, não era dessa forma que se podia evoluir, era somente, né, no estudo daquela religião, né, dos seus dogmas a partir das escrituras. Tinha a religião mais como meio de chegar a seus fins, do que como objetivo de fé sincera. A impressão que a gente tem quando vê essa perda, né, desse foco, né, de observar a mensagem, o quanto que ela significa emocionalmente para cada um de nós, e se focar nas palavras de uma forma fria, é que você acaba esquecendo da fé, acaba esquecendo do valor maior
né, do significado do homem no mundo, tudo isso vai se perdendo, né? Você vira uma pessoa capaz de argumentar em qualquer instância, em qualquer nível, né, com palavras, com abordagem ricas e exemplos e links, mas incapaz de sentir nem uma única palavra em seu coração. Então é disso que o Evangelho traz. Tanto que Jesus deixou pouca coisa escrita, mas deixou a visibilidade dos seus atos. E foi através dessa visibilidade dos seus atos que se construiu, né, o cristianismo. Não pelo que ele escreveu, que foi praticamente nada, mas pelo que ele fez, o que ele viveu. Da virtude nada possuíam além das extremidades, da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o poder que eles detinham enormemente em Jerusalém. Isso é algo também que nos tempos atuais também acontece, né? A informação, o controle da informação, independente de você se identificar com a informação ou não, com o conteúdo ou não, mas a manipulação dessas informações, elas acabam também, de uma forma ou de outra, influenciando o povo. Então, é sempre a informação cada vez mais talvez, o pendor, né, para onde um povo vai caminhar. Não que ele tenha, às vezes, consciência disso, infelizmente. Essênios ou Esseus, né, também uma seita judia, fundada em cerca do ano 150 antes de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si como se fosse uma espécie de associação, né, de moral religiosa. Tivemos também os saduceus, uma seita judia que se formou por volta de 248 a.C., de Jesus Cristo, cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, não acreditavam na imortalidade nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. A gente vê assim que ao longo da história da humanidade o foco é mais na questão do período que antecedeu a aparição de Jesus e focado no contexto hebreu. Mas a gente vê que a humanidade ela está sempre pensando. O que determina a nossa existência é o pensamento, né? Então, quanto mais nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de observar, racionalizar, trazer algo nosso e criar uma interpretação do que a gente está vendo, vivendo, isso faz com que a gente se sinta vivo, né? É muito interessante, por exemplo, numa reunião em que né, mediúnica, que se conversa com um companheiro desencarnado, que às vezes lamenta que morreu, e aí a gente conversando, mas você se sente como, né? Mas como é que você está morto se você está sentindo e pensando? Então, assim, esse critério, né, para a percepção da nossa existência, do pensamento, ele é extremamente forte. Ele talvez seja aquele choque, né, de que a gente toma, eu estou pensando, eu estou vivendo, né? O pensamento é vida, o pensamento é a nossa percepção de que estamos efetivamente. Lena? Entretanto, eles, né, falando dos saduceus, eles criam Deus, nada, porém, esperando após a morte. Juliana? Só o serviam, Tu não vai tendo em descer vista hoje para malhar, não? recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. Assim pensando, eles tinham a satisfação dos sentidos físicos, o objetivo essencial da vida. Então, para os saduceus, não existia a questão, né, da vida futura, da vida pós-morte, né, da existência do espírito, ou da pré-existência do espírito, nada disso. O que importava era servir a Deus, mas no sentido já de angariar as recompensas no mundo, né, físico, né, naquela vida. Esse era o objetivo ao qual eles se dedicavam, né? Interessante as diferentes vias, né, que tribos e povos seguiam na época, né? Tinha os terapeutas, do grego terapeutai, formados de terapeuem, né? Servir, cuidar, isso é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente na Alexandria do Egito. Com certeza, essa palavra deu origem, né, ao que se chama hoje terapeuta, psicoterapia e por aí vai.
tinham muita relação com os essênios, né? Cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, voltados à contemplação e vivendo uma vida solitária. Constitui uma verdadeira ordem religiosa. Eles observavam muito esses critérios, né, tanto em alimentação como nos seus hábitos. Né? Fossem cristãos ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, né, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Assim, né, não houve simplesmente, não deixou de ter influência o cristianismo no mundo judeu, né? Houve, em alguns povos, em algumas seitas, em alguns grupos, houve transformações em que se transitou um pouco para o mundo cristão. Não completamente, mas é bem provável que se criou uma ponte, né, entre essas duas visões religiosas, aí, o judaísmo e o cristianismo. Eu penso assim que seria uma época interessante de ver do ponto de vista de observação, né? Quem não gostaria, né, de poder observar em loco? Mas, com certeza, uma época muito difícil também pelos costumes da época. Né? E aí a gente começa a ingressar falando agora um pouco de Sócrates e Platão, seu discípulo, né, de Sócrates. E é muito interessante, porque assim, Sócrates também deixou pouquíssima coisa escrita, muito pouco. O que se sabe de Sócrates é muito o que foi contado sobre ele, né? Do que foi visto e relatado sobre ele. Mas, de fato, há pouca literatura deixada por ele, né? Numa sociedade, em Atenas, que estava também ainda efervescente de visões de deuses, visões religiosas, enfim, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, ele teve contato, Jesus, é um equívoco concluir-se que a sua doutrina, né, nasceu ou foi inspirada por essa seita, e que se houvera vivido em outro meio, Jesus, ele teria ido por outro caminho, conforme os princípios desse outro meio. O que o Evangelho quer deixar claro aqui para a gente é que, e a gente sabe disso, né? Existe todo um planejamento no mundo espiritual, nada acontece por acaso, a gente sabe disso. Então, a vinda de Jesus não foi por acaso, Jesus não apareceu por acaso, né? E aí, por coincidência, ele teve uma formação que levou ele a desenvolver a visão cristã, a visão do amor ao próximo. Nada disso foi circunstancial, tudo isso foi planejado, nós sabemos disso. Então, planejamento é extremamente difícil, porque Jesus teve que reduzir muito as suas potências, né, para poder encarnar, né, no nosso mundo. A gente sabe disso. Mas fica aí, né, a referência no Evangelho sobre isso. Para não haver nenhum tipo de interpretação que Jesus, circunstancialmente, teve aí influências do meio onde ele encarnou. Tal como que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus, e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Que é uma das formas que o Evangelho traz para a gente, argumenta, né? Porque essa visão de a vida prossegue, dos valores morais, né? Que são fundamentados por Jesus de uma maneira brilhante nas suas ações, né? Nas suas falas, nos seus discursos, né? Mas principalmente nas suas atitudes. Isso já, que ele consolida, né? Mas isso já havia sido iniciado já 700 anos, 7 séculos antes de Jesus. Então, Sócrates nasceu em Atenas, né? Ele tinha uma condição considerada, pelo que se relata, pobre. Seu pai, Sofronísio, era escultor e a mãe era parteira. Era um filósofo ateniense, um dos mais importantes ícones da tradição filosófica ocidental, um dos fundadores da atual filosofia ocidental. Ele tem é uma figura extremamente importante, né? Quando se fala em filosofia, parte-se muito daí. Eu conversei até um pouco com o meu filho, né? Está acabando o doutorado dele em filosofia, mas depois de 50 minutos de fala, assim, eu me perdi com 15, né? Então, aí eu falei, ó, depois você escreve alguma coisa e me manda, que eu vou tentar ler e traduzir um pouco. Não é muito simples, não.
Mas é interessante, porque ele traz o nascedouro da arte de compreensão do pensamento, né, e da expressão. Então, ele fundamenta isso, né? A filosofia base dela é isso, é a arte de você conseguir uma clareza ímpar, e às vezes por isso um vocabulário um pouco mais elaborado, a essência do seu pensamento, né? Na verdade do que você está sentindo. É como se a gente conseguisse pegar os nossos sentimentos e verbalizar isso com uma precisão mais elevada do que normalmente a gente faz utilizando uma linguagem coloquial. Sócrates, como Cristo, nada escreveu quase, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, né? Provocou as pessoas mais poderosas e não, de forma nenhuma, ele se curvou ou deixou de professar as suas crenças, né? Vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Simplesmente foi lá na ferida em que o ser humano, né, na religião, quando essa religião ela é estudada ou vivida de uma forma que a sua mensagem se perde, a gente se foca só nas suas palavras, né, e cria, como o ser humano cria, os ritos, né, todo um conjunto de ações, de atitudes, todas elas em cima de preceitos que são muito mais humanos do que de Deus. Aí, quando você ataca isso, você normalmente sofre, principalmente nessa época. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também Sócrates foi acusado pelos fariseus do seu tempo, uma comparação daqueles que seriam os que se focavam muito na palavra, né? Mas não na mensagem. Visto que sempre os houve em todas as épocas, os fariseus, né? Os tipos fariseus, por proclamar o dogma da unidade de Deus da época, da imortalidade da alma e da vida futura. Isso ele trouxe aí, ele quebrou alguns paradigmas da época e gerou uma profunda insatisfação. Então aí principiou-se o calvário de Sócrates. Falava ele, né? Conhece a ti próprio e serás imortal. Essa frase, assim, ela por si só, se a gente para pensar, né? A gente fala muito isso de forma diferente na doutrina, né? Conhece a ti próprio, né? Conhece a ti mesmo e serás imortal. Nós sempre nos falamos, né? Somos espíritos imortais. Temos a eternidade pela frente. Temos aí não sei quantas encarnações à frente, incontáveis, inúmeras. Só que a gente não vive essa realidade, né? Normalmente não. Talvez uma situação ou outra, num momento ou outro, né, a gente consiga resgatar essa percepção, mas normalmente quando a gente está na engrenagem cotidiana, no nosso dia a dia, com diversas miudezas do dia a dia, que merecem e precisam da nossa atenção, da nossa intervenção, né, da nossa postura, a gente acaba esquecendo. É quando o mundo cotidiano, né, o mundo físico, ele nos toma de tal forma que a reserva que a gente tem para a percepção do mundo espiritual, ela quase que desaparece. O que quer dizer que se a gente conseguisse observar cada vez mais, em todos os momentos, em todos os tempos, a gente vamos nos reconhecer como seres imortais. E isso, quando isso deixa de ser uma leitura textual para ser uma presença emocional, um sentimento dentro de nós, isso com certeza vai mudar a nossa forma de ser e de viver a vida. Não tem a menor dúvida. Hoje a gente entende, mas a gente ainda não tem dentro dos nossos corações essa premissa. Ela não é natural para nós ainda. Mas um dia será. Alguns séculos antes de Cristo, vivia em Atenas o grande filósofo Sócrates. A sua filosofia não era uma teoria especulativa, mas a própria vida que ele vivia. Mais um, né, que deixou pouco escrito, mas deixou ações e atitudes que muito falavam, né? E aos 70 e poucos anos, Sócrates foi condenado à morte. Na véspera da execução, seus amigos, né, conseguiram subornar o carcereiro. Naquela época já existia essa prática.
Críton, o mais ardente dos discípulos de Sócrates, entrou na cadeia e disse ao mestre: essa parte aqui, sumiu aqui o PowerPoint, não tem problema. O que Críton disse é assim: olha, conseguimos abrir a sua cela, você pode fugir. Vamos fugir, vamos embora, você não vai morrer. Ninguém vai matar você. E batendo com o punho no osso do crânio, Sócrates disse o seguinte: você acha que isso aqui é Sócrates? Essa casca? Pois é isso que eles vão matar, esse invólucro material. E diz Sócrates ainda: eu sou a minha alma. E ninguém pode matar a alma dele. Então, isso ele reforça, né, com palavras, mas também com ação, com a escolha que ele faz de não fugir, né? De que ele crê na existência da alma e que ela vai continuar existindo. E que o corpo físico, esse é um invólucro material temporário. Isso lembra alguma coisa da doutrina, né? Bastante. Diz ele, né, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unido aos ciclos primordiais de ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Na visão dele, né, o homem é uma alma encarnada, que preexistia, encarna, fica ainda ligado a essas encarnações passadas de alguma forma, e às vezes com mais ou menos desejo de retornar à pátria espiritual. E mais uma vez a gente encontra aí, né, conceitos da doutrina espírita também, da reencarnação. E aí não se pode, né, enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material, né, espírito e corpo físico. E, além disso, a doutrina da preexistência da alma. São coisas que ele começa a trazer naquela época, né, bem antes de Cristo. Da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira a alma, né, fala Sócrates, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar, da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. Quer dizer, Sócrates já trazia esse conceito, né, de retornar ao mundo espiritual e depois voltar ao mundo físico, né? Mais tarde a gente vê na doutrina, né, na terceira revelação, a gente vê que os porquês disso, né? Por que a gente vai e volta, por que a gente encarna, por que a gente desencarna, por que fica na reticidade, o que acontece, quais são para onde a gente vai, né? É sempre o mesmo lugar? A gente sabe que não. Depende de cada um, né? Cada seu matiz espiritual, do seu desenvolvimento espiritual. Mas o Sócrates já trazia já, né, um preâmbulo aí de como é que era essa percepção, né, mais detalhada do que se via naquela época. Ou seja, você vai desencarnar, seu corpo físico, esquece ele. Isso é uma coisa temporária, vestimenta temporária. Você vai voltar para, né, o outro mundo e depois você vai voltar para esse mundo aqui de novo. Vai encarnar de novo. Enquanto estivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, dizia ele, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Então, ele já falava da questão da responsabilidade por cuidar do vaso físico, mas, ao mesmo tempo, ele coloca ali uma questão que é interessante, que é que se você se foca só no material, não só na questão do físico, né, do corpo físico, mas do mundo material, somente nisso, ele fala da corrupção da alma, né? Quer dizer, a alma se corrompe por esquecer a sua verdadeira essência. Fala ele, né? Libertos da loucura do corpo, começaremos então nisto a esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo não temível. Quer dizer, ele entende que, uma vez liberto do corpo, e assim a gente faz um paralelo com a doutrina, né? A gente, em alguns textos, a gente vê claramente com a encarnar, né, como quase uma prisão. O espírito se sente aprisionado, né, pela redução dos seus sentidos, das suas potências, né? E quando pode, no sono físico, né, o corpo físico, ele pode, né, sair e se libertar dessa reclusão, dessa contenção, é como se ele estivesse saindo de uma prisão. Então, isso também a gente faz esse paralelo com essas colocações que são atribuídas a Sócrates. Que a morte
né? Aquela visão, né, de que crença da imortalidade da alma, a morte do corpo físico, ela deixa de causar temor no indivíduo, né? Sócrates viveu isso, essa crença, né? A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, como encarna, né, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ou seja, aquela coisa de se perder por completo, às vezes, numa encarnação. Isso também a gente estuda diversos casos. A gente até costuma falar muito que a gente encarna já com uma lista, né, de débito aí de provas, de expiações, né, que não é pequena, né? E normalmente a gente não consegue cumprir, né, essas provas e essas expiações a contento. E além disso, a gente não consegue acumular mais algumas, né? Esse é mais ou menos o nosso cenário atual. Eu falo de maneira generalizada, né? R, então, disse em torno dos monumentos e dos túmulos, falando do ser desencarnado, né, ligado à matéria, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa de forma material, que faz que a vista humana possa percebê-las. Ele está falando aqui daqueles espíritos ligados à matéria. A gente estuda tanto isso, né? Para quem convive, trabalha numa reunião, sabe disso, né? Que existem diversos companheiros que, infelizmente, ainda presos à matéria, ficam ainda, né, próximos, aqui na nossa psicosfera, perdidos, né? Após a nossa morte, continua ele divagando aí, falando sobre o que ele entendia, né, de vida, encarnação e desencarnação. Ele tentou começar a colocar a percepção dele, mas eram os acontecimentos, né, que a alma se via envolvida. E ele falava do gênio daimon, né, traduzido em demônio, que não tem essa conotação que a gente tem hoje, de demônio, de algo, né, mal, né? Não é isso. Que nos foi designado durante a vida. Leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm que ser conduzidos ao Hades para serem julgados. É como se fosse na reticidade, né? Aquela situação onde a gente desencarna, né? E aí, conforme cada um se encontra, a gente sabe que o nosso desencarne ele é ditado, né? Se você quiser saber para onde você vai quando desencarnar, não é complicado. É só fazer uma profunda reflexão da sua história de vida, das suas escolhas, dos seus equívocos, mas também, né, da superação desses erros, das transformações morais que você realizou, das mudanças, das escolhas que você passou a fazer diferente do que fazia antes. E aí você começa a entender e perceber, provavelmente, para onde vai desencarnar. E aí ele fala que depois que passa por essa fase, na erraticidade, aí, que seria o mundo de Hades ali, o submundo, são reconduzidos à vida física, né? Em grandes períodos. E fala também a preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a essa vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Isso aqui é como se fosse quase um resumo, né, do que a gente entende pelos princípios da doutrina espírita, pela reencarnação, né, pelo aprimoramento da alma. É o que ele prega aí, coloca aí para nós, né? Essa filosofia clara de que é muito importante a gente olhar muito o que nós estamos fazendo nessa vida, né? Não sendo levados pela vida, mas levando uma vida em que a gente esteja sempre almejando, né, a construção de um caminho, uma jornada mortal. E somos nós, todos nós, sem exceção. Todos nós estamos aqui encarnados nesse momento, mas já tivemos outras existências pregressas, vamos desencarnar e vamos encarnar de novo. Então, essa visão, né, de só um ser imortal, ela é difícil para a gente ainda, né? Porque existe o medo, existe a insegurança, existem as incertezas, existe tudo. Ele fala, né, da vida cotidiana, né, do mundo físico, ele corrompe a alma nesse sentido, né? Porque, veja bem, ele fala isso, a gente sai do mundo espiritual e encarna. Mas a corrupção da carne, como ele coloca, é o termo que ele usa, né, faz com que essa alma vai se corrompendo e vai deixando de perceber, né, esse principal componente da sua existência, que é a imortalidade. E fala ele, né,
Cállicles, que nem tu, nem Pólax, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. E aí é o Sócrates falando com os seus discípulos na prisão, né? Quando tentavam convencê-lo a fugir, né? Que era importante preservar a vida dele, e ele sempre dizendo que não se importava em sofrer uma injustiça, ele se preocupava em cometer injustiça, ele se preocupava em macular a sua alma, para quando retornasse no mundo espiritual, trazer essa mácula. A preocupação dele era extremamente em ter uma vida de retidão. Esse era o foco que Sócrates trazia para a época. Muito difícil a compreensão na época desses conceitos. De duas ou uma, dizia, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem que extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites em que passamos sem sono e sem nenhuma consciência de nós mesmos, se não existir vida após morte, né? Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Ou seja, ele fala dos reencontros, né, das afinidades espirituais, né, sabendo que ao partir, ele estaria reencontrando companheiros que já partiram, né, que deixaram o invólucro material, o corpo físico, e seguiram rumo à paz espiritual. Então, ele já trazia conceitos assim elaboradíssimos, né, que são conceitos que a gente encontra fundamentando a nossa doutrina espírita. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada, distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Ele fala, no entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, dizia ele, e vós para viveres. Isso Sócrates falando com seus juízes que condenaram o envenenamento. Então, ele falando já da curiosidade que ele tinha, né, de observar o mundo espiritual, e que lá também observar aqueles que são dignos e os que não são. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os nossos ensinos, né, do que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, que agora o que o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Eles encontrariam com certeza uma aderência, né, de conceitos, de filosofia, de entendimento da vida. Não há nisso, entretanto, os que se surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Então, mais uma vez, fala que não é coincidência, não foi por acaso, não foi uma coincidência que surgiu isso antes, né? Essas ideias a gente sabe que nascem no mundo espiritual, pelos espíritos superiores, que coordenam, né, o desenvolvimento do planeta junto com Jesus. Então, nada disso é um acaso. Todo esse conhecimento não é um acaso. A gente vem sendo sensibilizado ao longo de diversas encarnações, diversas passagens no mundo, ao longo da história humana, somos sensibilizados para que a gente consiga, efetivamente, em algum momento, abrir nossos corações para essa verdade que Sócrates já trazia, e que somos almas imortais. Dizia Sócrates também, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem é o que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que a que lhe pertence. A gente escuta na doutrina, né, e isso é dito, que uma das provas mais difíceis é a riqueza. É fácil se perder na riqueza, é fácil a gente se deixar levar, né, pela corrupção da carne, como dizia Sócrates, né? Fala ele que chama de homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte, na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros nos encontramos. Ele já observava, ele fazia algo que é importantíssimo, a contemplação de Deus, através das suas obras. E é o amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes. É um amor feito e fixa a morada onde se deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens. Calma ao mar, silêncio aos ventos e ao sono e sono à dor. Ele traz aqui que o amor é a cura. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente estuda pra caramba, né? Muito. Já fizemos, assim, né, vários estudos. E uma vez eu lembro que um estudo que a gente fez na casa, o Ricardo fechou assim, né, o Ricardo Cunha, colocando o seguinte, o que importa mesmo, no final das contas,
é aprender a amar. É isso que a gente precisa. Né? Concordo plenamente, é isso que a doutrina espírita nos traz, é isso que Jesus exemplificou com a sua presença, é isso que Sócrates colocou na sua existência, 400 anos antes de Cristo. Então, a gente percebe que nós somos sensibilizados por diversos fatores, né? Dores, pandemias, guerras, perdas, né? A morte, a separação, o desencarne, o retorno ao corpo físico e vive tudo de novo, é um ciclo quase sem fim. Para que esse ciclo? Né? A gente sabe que é em busca da perfeição, mas essa perfeição ela se dá através dessa capacidade de amar. Sem essa capacidade de amar, a gente não alcança lugar nenhum. A gente alcança cada vez mais a dor profunda, até que chega a um ponto que torne sufocante e a gente pare efetivamente para respirar e olhar e mudar as nossas ações. Então, assim, não se conquista nenhuma virtude, nenhum aprimoramento moral sem que os nossos sentimentos se modifiquem, né? Eu não posso chegar lá no balcão para Deus e falar assim, olha só, já fiz tudo isso aqui de positivo. Agora eu quero um pouco de paciência, eu quero tolerância, quero ser mais fraterno. Esses sentimentos, essa postura de indulgência, de saber perdoar, de acolhimento, de carinho, de aceitação, isso só acontece dentro de nós quando os nossos sentimentos eles começam também a serem sublimados, a evoluírem também. E aí, por consequência, a gente consegue realizar esses sentimentos. Eles não vêm de dentro para fora. Eles não vêm de fora para dentro, eles vêm de dentro para fora. Então, é isso que acho que foi a principal mensagem que Sócrates deixou, além da imortalidade da alma, e que trouxe aí um trabalho, né, de preparação para a chegada do Cristo. Dito isto, agradeço aí profundamente a mais uma oportunidade de estudo aqui na nossa querida casa. Vou interromper aqui a apresentação.